Você sabia que o pay-per-view do Brasileirão pagou ao Flamengo um valor 1000 vezes superior a alguns de seus concorrentes durante o campeonato da temporada passada? Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala também sobre Andrei, que deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Vasco. Te atualizo ainda sobre o Palmeiras. O Abel Ferreira admitiu que tem volante bem perto de ser contratado. Te conto ainda sobre o Corinthians e as negociações para renovação com o Biro, um probleminha para o São Paulo na fase final do mata-mata do Paulista, as últimas do mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens por ESPN, Bradesco Esportes FM, Rádio Bandeirantes, Blog Yahoo, Diário de São Paulo, entre outros. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de GoCase, a empresa que produz as capinhas de celular mais legais do mercado. Tô mostrando para você a do Corinthians, tem também a do São Paulo, agora a do Flamengo, ainda tem a do Vasco da Gama, enfim. Quero abrir o site para apresentar para vocês várias outras opções. Tem para todos os tipos e gostos. Você pode, por exemplo, comprar a capinha da seleção brasileira e de todos os candidatos aos principais títulos da temporada. Dá para você colocar seu nome, escolher no formato uniforme, com escudo ou do jeito que você quiser. Só lembrando que todos os produtos são 100% oficiais e licenciados pelo seu clube, ou seja, se você adquirir, um percentual ainda é revertido para o seu clube do coração. Para completar, é importante dizer que essas capinhas não são só para iPhone, elas podem servir em mais de 100 modelos diferentes, Xiaomi, Samsung, Motorola, entre outros. Todas as capinhas com 1 ano de garantia, e se você comprar sua capinha agora usando o código Nicola, pelo QR Code que eu estou mostrando na tela, ou pelo link que está na descrição desse vídeo, você compra 2 capinhas e leva 4, ou seja, 2 capinhas de graça, não vai ficar fora dessa. Tenho certeza que esse é o presente certo para você ou para qualquer pessoa que você gosta. Bora começar o vídeo com informação importante. O Corinthians ainda não anunciou, mas garante estar perto de um acordo para a renovação do contrato com o atacante Biro, jogador da seleção brasileira sub-20. O vínculo termina em novembro. Na semana passada existiu uma reunião com o atleta e representantes do jogador e faltam pequenos detalhes burocráticos para que a prorrogação do contrato seja anunciada. Enquanto isso não acontecer, o Biro segue de fora das partidas do time principal. Bora contar que o Vitória foi eliminado no Campeonato Baiano. Inclusive a derrota ou a eliminação do Vitória passa por uma goleada sofrida pelo Bahia, que entrou com um time sub-20. É a 5ª vez consecutiva que o Vitória não consegue nem chegar às semifinais do Campeonato Baiano. Dessa maneira, o Vitória vai ter poucas chances de disputar a Copa do Brasil do ano que vem. Só vai acontecer se o time ganhar a Série B do Brasileiro ou o título da Copa do Brasil desse ano. Já a minha Portuguesa só empatou com o São Bento em casa e não está matematicamente rebaixada, mas quase. Portuguesa só se salva se vencer na última rodada o Mirassol fora e ainda torcer por combinações de tropeços de Ituano, Ferroviária ou São Bento. Desses 3, 2 tem que perder. Para completar, o algoz do Flamengo no Mundial de Clubes, o Al Hilal, enfiou 7-0 no Al Duhail na casa do adversário nas semifinais da Champions Asiática. Mais uma vez, o Al Hilal está na final da competição e tem tudo para se sagrar campeão e mais uma vez disputar o Mundial de Clubes. Queria contar ainda que o Jô anunciou sua aposentadoria, atacante de 35 anos de idade, com passagens recentes e ruins por Corinthians e Ceará, não conseguiu o clube e entendeu que era melhor parar. Para completar a última, saideira do giro de notícias para a gente abrir para as informações, o Pirani, que pertence ao Santos, já chegou, ou melhor, chega nessa segunda-feira ao Rio de Janeiro para se apresentar, assinar, passar por exames médicos e assinar contrato de empréstimo por uma temporada com o Fluminense, jogador que chega a pedido de Fernando Diniz. Bora começar o vídeo com um assunto polêmico. Queria te explicar a respeito dos valores pagos pelo pay-per-view do Brasileiro de 2022, informação trazida pelo Alan Simon na coluna dele do UOL. Informação super importante porque mostra que o Flamengo faturou mais de 1000 vezes em comparação a Red Bull Bragantino e Cuiabá. O valor a que teve direito o Flamengo na temporada passada foi de 164 milhões de reais. Já o Cuiabá e o Red Bull Bragantino ficaram cada um com 146 mil. Então, de um lado, 164 milhões, de outro, 146 mil. Essa diferença superior a 1000 vezes tem uma série de considerações. Na teoria, o pay-per-view é pago de acordo com o número de assinantes de cada time, ou seja, vai depender da proporcionalidade. Quando você assina o pay-per-view, você anuncia o seu time e parte daquele valor que você está depositando é destinado ao seu clube do coração. Dessa maneira, quem tiver mais assinantes vai faturar mais. Só que a Globo
que é responsável pelo pay-per-view e pela transmissão em TV fechada, ela fez alguns contratos especiais, casos do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras e do Grêmio. Esses times têm um valor mínimo garantido independentemente da proporcionalidade e isso torna ou cria uma enorme distorção. Só para vocês entenderem. O Flamengo lidera essa lista dos clubes que mais faturaram, eu já contei para vocês, o valor exato é de 163 milhões e 900 mil reais. Se fosse pela proporcionalidade, o Flamengo teve 21,5% dos assinantes. O Flamengo teria embolsado 79 milhões e não 164 milhões. O caso do Corinthians é parecido. Timão embolsou 110 milhões, mas teria levado apenas 48 milhões se fosse levar em consideração os 12,2% de corintianos que assinaram o pay-per-view. Palmeiras teve um valor mínimo de 50 milhões de reais garantidos, seriam 33 milhões se valesse a proporcionalidade. O mesmo para o Grêmio. Na sequência aparecem o São Paulo, o Vasco, o Cruzeiro, outro time na Série B. O Vasco e o Cruzeiro na Série B faturaram mais do que alguns dos seus rivais na primeira divisão. Teve ainda o Atlético Mineiro, o Inter, Fluminense, Botafogo, Santos, Bahia, Ceará, Fortaleza, Curitiba, Goiás, Avaí. Aí começa a turma que ganha menos de 1 milhão. O América com 587 mil, o Atlético Goianiense com 550 mil, o Juventude com 366 mil, até os dois últimos colocados, Red Bull Bragantino e Cuiabá. Só para arrematar, vale a lembrança que além do pay-per-view, que distribui sem os valores adjacentes, sem aqueles plus por contratos de valores mínimos garantidos, a bolada do pay-per-view é de 370 milhões de reais. Os clubes ainda dividem 823 milhões em TV aberta e 686 milhões em TV fechada. Bora falar agora sobre Pedro Henrique, o atacante que vive fase espetacular no Internacional. Ele marcou mais um gol no final de semana com a camisa colorada, já são 8 gols em 9 partidas. A curiosidade é que ele precisou de 9 jogos ou um quarto da temporada atual para se igualar ao número de gols com a camisa do Internacional em 2022. Na temporada passada foram 8 gols em 36 jogos, só fazendo a observação importante que até agora ele só disputou o Campeonato Gaúcho de um nível bem mais fácil. Os 8 gols da temporada passada foram marcados em meio ao Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. Atacante que virou titular absoluto, inclusive tem atuado como centroavante e deixado excelente impressão, 32 anos de idade. Seu contrato se encerra em 2024 e desde o fim do ano passado as partes tentam chegar a um acordo. Esse acordo chegou a existir, mas houve uma divergência em relação ao início do pagamento dos salários novos. O Pedro entendia que esse pagamento deveria acontecer em janeiro, o Inter entendia que aconteceria a partir de julho e desde então as partes tentam chegar a um acordo. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, notícia super importante. Na noite desse domingo, Andrei Santos disse sim à oferta de parcelamento da dívida que o Vasco tem para com ele. O Vasco deve na casa dos 12 milhões de reais. O Andrei e seus representantes exigiam que o Vasco bancasse essa grana à vista para que ele pudesse atuar por empréstimo no clube até o início do mês de julho. Afinal das contas, o Vasco ofereceu em 3 parcelas, o Andrei aceitou e o anúncio do retorno do Andrei a São Januário vai acontecer nas próximas horas. A divisão da grana que o Vasco deve ao atleta ficou da seguinte maneira: 3 milhões e 600 mil reais até essa sexta-feira, 6 milhões de reais até o fim do mês de março e mais 2 milhões e 400 mil até o fim do mês de abril. Você deve estar preocupado em saber como é que vai funcionar o empréstimo, certo? Chelsea empresta o atleta de graça, não cobra nada e ainda banca os salários do atleta. Só que o Andrei fica até o início de julho. A única possibilidade desse contrato de empréstimo ser estendida é se o jogador não conseguir o visto de trabalho para atuar no futebol inglês. Chelsea ainda condicionou o empréstimo à liberação do atleta para a disputa do Mundial Sub-20. Esse Mundial está previsto para começar em maio e terminar em junho. Dessa maneira, a tendência é que o Andrei jogue no máximo 16 partidas durante o período, melhor do que nada, né? Levando em consideração que o Andrei já tinha negociações bem avançadas com o Palmeiras e o torcedor do Vasco estava bravo, acho que dá para festejar esse acordo. O Vasco não vai gastar nada também. Enfim, o bom filho a casa torna. Quero falar agora sobre um chapéu frustrado do Fluminense, notícia que também interessa ao torcedor do Vasco. O Flu tentou na semana passada dar um chapéu no rival para a contratação do Lelê, atacante de 25 anos de idade, artilheiro do Campeonato Carioca. São 9 gols em 9 jogos, ele inclusive marcou 2 durante esse final de semana na vitória contra o Bangu por 4-0. O jogador tem 10 gols em 10 partidas no ano, ele ainda marcou um gol pela Copa do Brasil. Pois bem,
Vasco já tinha um acordo com o Itaboraí, que é dono dos direitos econômicos do atleta já há algum tempo, empréstimo até dezembro, R$ 500 mil, com o valor fixado para compra. O Fluminense apareceu depois e oferecia o mesmo valor, achando que conseguiria superar o Vasco. O Itaboraí disse que não, que diante dessas circunstâncias, com as mesmas cifras, vai fazer valer o acordo verbal e vai mandar o jogador para o Vasco. O Lelê também demonstrou mais interesse em jogar pelo Vasco. Isso só vai mudar se o Fluminense for capaz de fazer uma proposta muito melhor, tanto para o Itaboraí quanto para o atleta. Tudo se encaminha para que o Lelê se torne jogador do Vasco a partir do fim do Campeonato Carioca. Quero dar uma dica importante, você tá ligado que nessa segunda-feira tem jogos legais no Brasil e no exterior, e a Betano, casa de apostas esportivas que é a patrocinadora master de Fluminense e Atlético Mineiro, preparou cotações especiais. Estou mostrando para vocês na tela Hellas Verona e Fiorentina, jogo com super odds. Tem também Vasco da Gama e Boa Vista, vitória do Vasco paga 1,15. Minha sugestão é que esse jogo tenha mais de 2,5 gols a R$ 1,72. Você sabe que nessa terça-feira também tem a final da Recopa Sul-Americana, Flamengo e Independente Del Valle. Vitória do Fla paga 1,30, o empate paga 5,40, vitória do Del Valle paga R$ 10. Para mim, a melhor aposta nesse jogo é esse ambos marcam sim a R$ 2,05. Vou separar uma grana esperta para tentar me dar bem nessa. E você, para apostar na Betano comigo é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e saia apostando na casa que é a mais segura, confiável do mercado, beleza? Bom, bora voltar para os assuntos do vídeo. Queria te falar sobre o Palmeiras e Abel Ferreira. O Abel, depois da vitória do Palmeiras por 2-1 contra a Ferroviária, foi perguntado sobre a possibilidade de utilizar o zagueiro Luan improvisado como um camisa 5, como um primeiro volante. O Palmeiras tem tido dificuldade para encontrar um substituto para o Danilo. Zé Rafael tem sido improvisado, o Gabriel Menino um pouquinho mais à frente tem jogado bem, mas isso tem causado problemas no futebol do Zé Rafael. O Abel deixou a entender na resposta que o Palmeiras está perto de contratar um volante, um primeiro volante. Dá uma olhada e vê se você concorda. Abre aspas. Se não vier ninguém, pode ser que usemos o Luan sim, mas acho que vem alguém. Não estou dizendo nada novo aqui, mas se não vier, para fazer diferença, vamos apostar no Luan e no Fabinho, que é o que temos dali. Só uma observação importante, o Fabinho tem sido pouco utilizado. O Fabinho é atleta da base, que deixou excelente impressão no time da Copa São Paulo, enfim, acho até que merecia um pouquinho mais de espaço do que o Jailson, que entra quase todo jogo e não consegue deixar boa impressão. Vale a lembrança de que o Palmeiras teve negociações com vários atletas para essa função de primeiro volante. Entre as possibilidades, a última delas, o do Andrei, acabou sendo desfeita porque o Palmeiras entendeu que o acordo de empréstimo até a metade do ano, com a obrigação de cedê-lo para o Mundial de Clubes, faria com que o negócio fosse muito ruim. O Verdão está no mercado, de acordo com o Abel, tem algum jogador mais próximo, mas o nome tem sido mantido em sigilo. Só para arrematar, vale a lembrança de que com a vitória diante da Ferroviária, o Palmeiras já assumiu a condição de melhor time do Campeonato Paulista, de melhor campanha, ultrapassando o São Bernardo. Vai precisar vencer o Guarani na rodada final, no Brinque de Ouro da Princesa, em Campinas, para assegurar o primeiro lugar e ter o direito de enfrentar o São Bernardo nas quartas de final no Allianz Parque. Isso é super importante, porque o São Bernardo já mostrou ser um time muito interessante. Venceu o São Paulo no Morumbi, venceu o Corinthians em sua casa, tem deixado excelente impressão. Bora falar agora sobre o São Paulo e o perigo importante para o mata-mata. Tricolor que faz campanha razoável no Campeonato Paulista, mas tem decepcionado contra os clubes que já se garantiram no mata-mata do Paulistão. Você quer um exemplo? Por exemplo, o Red Bull é o único time já garantido no Grupo A. O Red Bull venceu o São Paulo no confronto que eles fizeram entre eles, 2-1 para o Red Bull. O São Paulo até vencia no finalzinho, o Red Bull conseguiu a virada, jogo em Bragança Paulista. O Água Santa também já está classificado no grupo do São Paulo, eles não se enfrentaram. Já no grupo C, o único classificado é o Corinthians. São Paulo também perdeu para o Corinthians, jogando dentro de casa até melhor do que o Timão. Derrota por 2-1, chegou a estar perdendo por 2-0, ainda fez o 2-1. No último grupo, no grupo D, o São Paulo jogou contra o Palmeiras, que é o líder do grupo, empate em 0-0, jogo fora de casa. Contra o São Bernardo, que é o segundo colocado, também já garantido, derrota dentro de casa por 1-0. O que eu quero dizer com isso? 1, 2, 3, 4 jogos, 4 adversários definidos no mata-mata. Nesses 4 adversários, o São Paulo perdeu de 3 e empatou 1 com o Palmeiras. Vai precisar melhorar seu desempenho contra os times pequenos, os times de campanha ruim. O São Paulo vai bem, com goleadas, inclusive, contra os times de melhor performance. O tricolor ainda não se acertou.
Só para arrematar, queria trazer algumas definições sobre a próxima fase. Lance chegou a publicar que o São Paulo vai tentar antecipar o jogo das quartas de final para ter a oportunidade de atuar em casa. Você sabe que dos dias 10 a 17 de março, o Morumbi será cedido para shows do Coldplay. Conversei antes de gravar o vídeo com o Júlio Casares, presidente do Tricolor, e ele disse que essa possibilidade de antecipar o jogo das quartas está completamente descartado. São Paulo vai jogar fora do Morumbi, ainda está se discutindo alternativas, na teoria seria no Allianz Parque, na prática pode ser que não. O Rogério Ceni não gostaria de atuar em um gramado de grama sintética. E você, curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve, abraço, tchau!